Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias. Quero começar lendo aqui um texto de João Evangelho, capítulo 5, versículo 39 e 40. Um texto já lido aqui ultimamente, algumas vezes e repetidamente, mas é preciso que nós comecemos por ele para chegarmos onde nós precisamos chegar. João capítulo 5, versículos 39 e 40, que dizem assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Esta é uma palavra que Jesus falou aqui para os líderes religiosos judeus. Não sei se os irmãos já leram com atenção o Evangelho de João, mas este Evangelho ele é bem particular no que diz respeito aos conflitos que o Filho de Deus encarnado enfrentou com relação ao judaísmo, a religião predominante no tempo de Cristo em Jerusalém para o povo hebreu, uma religião que invocava para si o direito de ser nação única e exclusiva de Deus. Então os irmãos imaginem que o povo de Israel, e isso é legítimo do ponto de vista da aliança do Sinai, isso era mais do que legítimo, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da aliança do Sinai, de fato fez uma aliança com este povo, com os judeus. Entregou para ele os seus oráculos, a sua revelação, enviou os seus profetas. O que ocorre é que os homens não estavam naquele tempo ainda em condições de conhecimento para discernir a vontade de Deus a eles revelada. Isso é muito claro quando o livro de Hebreus, por exemplo, no Novo Testamento, nos deixa claramente o ensinamento de que a revelação de Deus, ela é dada aos homens em níveis diferentes. Nós vemos em Hebreus, no capítulo 6, versículos de 1 a 3, que o apóstolo Paulo, ele diz que Deus concedeu a revelação aos antigos numa perspectiva rudimentar, ou que seja elementar. Se você for procurar entender o que é o rudimentar ou o elementar, lá em Hebreus, é como se fosse numa linguagem infantil, como se fosse o que nós chamamos hoje de beabá. De modo então que o apóstolo também nos diz que, chegando então no tempo da encarnação de Cristo, então agora a igreja deve deixar de lado, e essa é a expressão que ele vai usar em Hebreus capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, dizendo que nós devemos deixar de lado aquilo que outrora nos era útil, aquilo que outrora era a revelação possível naquele tempo, para então, uma vez deixando para trás esses rudimentos, que nós então avancemos agora para aquilo que é perfeito. Então, a Bíblia Sagrada, que é tão cultuada pelo cristianismo, enquanto um livro sagrado, ela nos ensina. E aqui nós precisamos, já que nós amamos tanto a Escritura enquanto escritos, e amamos tanto a Bíblia enquanto livros sagrados, precisamos então ouvir a Escritura. E isso Paulo também vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 4, quando ele diz no versículo 21 em diante: vocês que são da lei, porventura, vocês não ouvem a lei? Vocês não ouvem a lei? Ou seja, como pode vocês terem a lei por premissa e não darem ouvido àquilo que vocês próprios defendem? Ou seja, se nós eu digo, nós cristãos,
nós que temos a Bíblia Sagrada como um conjunto de livros sagrados, inspirados por Deus, primeiramente a Moisés, aos profetas e então aos apóstolos, é preciso que nós então ouçamos o que ela própria tem a nos dizer. Porque é possível que, como os judeus do tempo de Cristo, nós criamos uma relação idólatra com a Escritura. Pastor, mas como é que pode ser uma relação idólatra? Ora, veja o texto de Jesus quando ele repreende os judeus dizendo, 39 do capítulo 5, vocês examinam as Escrituras. Ou seja, vocês têm a Bíblia como um livro para ser examinado, para ser estudado. Eles tinham o livro, no caso aqui as Escrituras, a que Jesus faz referência, é o Antigo Testamento. É o que hoje você conhece como sendo os 39 livros do Antigo Testamento, que são os 5 de Moisés, que é a Torá, e então os livros dos profetas, e então os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e Jó e Lamentações. Então, Jesus diz, olha, vocês têm as Escrituras, e vocês inclusive são diligentes no exame das Escrituras. Ora, isso é positivo ou é negativo? Só que eles diziam, que Jesus disse que eles examinavam porque eles julgavam. E aqui está o grande problema. É o seu juízo que você tem em relação às Escrituras. E é esse juízo, se ele não for um juízo correto, é que pode nos levar, como os judeus antigos, a termos uma relação de idolatria em relação à Escritura. Quando você tem um livro, ou o conjunto de livros, ou os escritos, como sendo eles mesmos santos, como tendo eles mesmos um fim em si mesmos, como se o que há de vida, o que há de bênção, o que há de gozo, o que há de vida eterna, estejam nas páginas, ou nas histórias, ou nas letras, ou nos versículos, ou nos capítulos em si mesmos. De modo então, que os judeus eles examinavam as Escrituras, porque eles julgavam ter nelas. Nelas onde? O que eles julgavam ter aqui? A vida eterna. E eu quero perguntar para você algo essa manhã. Você, no seu conceito, você julga que nas Escrituras tem a vida eterna? Este foi o grande erro dos judeus. Eles terem as Escrituras como tendo elas vida eterna para dar para alguém. E Jesus diz no versículo 40, ou melhor, versículo 39 ainda, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de quem? De mim. E aqui nós temos, portanto, uma dicotomia. As Escrituras, elas dão um testemunho de alguém. As Escrituras, elas se constituem, e esta é a única função das Escrituras, a única razão de ser das Escrituras é o seu papel de falar a respeito de alguém. Quer falar a respeito de Cristo, e são elas mesmas que de mim testificam. Queridos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, quando eu falo da relação bibliólatra com a Escritura, uma relação de idolatria com a Escritura, é porque os judeus, eles tinham essa relação de confiar na Escritura e de acreditar que seria no exame ou no cumprimento daquelas palavras, daqueles mandamentos, daqueles estatutos, eles obteriam vida eterna. E Jesus disse, contudo, versículo 40, não quereis vir a mim para terdes vida. A vida, ele está dizendo, não está nas Escrituras, a vida está em mim. Aí nós temos de um lado as Escrituras e de outro temos Jesus. Mas não é uma dicotomia no sentido, numa relação de oposição. É uma dicotomia numa questão de papéis. Ou seja, as Escrituras, elas são santas, elas são boas, elas são inspiradas, elas são legítimas do ponto de vista histórico e do momento em que cada escritor escreveu o seu livro, a sua porção. Agora, o seu papel é de revelar. O seu papel
é de testemunhar a respeito de Cristo. Você tira Jesus Cristo de dentro da Escritura, você tira o testemunho de Jesus e você não terá mais nada. Você vai ter Moisés, você vai ter Elias, você vai ter Daniel, você vai ter Jeremias, você vai ter Adão, Eva, a cobra, a maçã, você vai ter o Monte Carmelo, o Monte Moriá, você vai ter os Jebuseus, os Eteus, você vai ter quem mais? Abraão, Isaac, Jacó, José, quem mais você vai ter? Joquebede, você vai ter Joquebede, e você vai ficar com essa parafernália de coisas, e de pessoas e de histórias, e você vai sofrer a morte eterna, porque vida eterna só existe em Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Então esse ministério, ele tem se esforçado ao longo do tempo de se aproximar o máximo da verdade. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa tentativa de se aproximar da verdade, ela não é tão simples, ela não acontece sem rumores, não acontece sem demolições, não acontece sem rupturas. De modo então que hoje o nosso grande esforço ministerial é pelo menos no entendimento, porque a prática vai depender de cada um, é que nós tenhamos única e exclusivamente a Jesus. Nós não queremos mais nada além de Jesus, o Filho de Deus, encarnado, crucificado, ressurreto, assunto entronizado e que vai voltar. Essa é a nossa fé e essa é a nossa esperança. Quanto a Moisés e aos profetas e mesmo aos apóstolos ou quem quer que seja, eles todos nos servem para nos falar de Jesus. Tudo o que eles dizem e disseram a respeito de Cristo, nós precisamos absorver, entender, tomar posse e se apropriar, para que possamos então gozar de vida, termos vida. Então a dicotomia, a Escritura enquanto um suporte, e Cristo Jesus, aquele que é o objeto do testemunho das Escrituras, que é a própria vida eterna, há uma distinção, portanto, e a igreja precisa pensar isso. Talvez você não consiga resolver isso agora, hoje, mas o importante é que você comece a pensar no que Jesus disse para os judeus. Vocês tomaram o suporte das Escrituras e deixaram de lado o objeto, a substância, a essência da qual as Escrituras testificam. Pastor, nós podemos ter os dois? Sim, nós podemos não, nós devemos ter os dois. Desde que nós não mudemos os papéis, desde que você entenda e passe a ter uma relação com a Escritura, enquanto um suporte de sustentar uma verdade que é Cristo. Essa é a função única e exclusiva. O interessante é como que as pessoas então se aproximam das Escrituras. Esse talvez seja o grande problema do cristianismo, dos cristãos de uma maneira geral. Eles lutam e eles brigam por causa de Abraão, por causa da Arca de Noé. Eles ficam entusiasmados, por exemplo, em dizer: olha, vocês sabiam que agora teve uma pesquisa em tal lugar e encontraram a Arca de Noé que estava em cima de um monte lá dentro do gelo? Aí vem um tumulto, aí sai uma revista para dizer que é mentira, aí vem outra revista para dizer que é verdade. E os crentes no meio, igual barata tonta, porque quando diz que é mentira, eles se desesperam. Quando diz que é verdade, eles se alegram. Estão preocupados com a Arca de Noé. Estão preocupados com respeito a Adão, porque dizem que Adão tem milhares de anos, segundo a ciência, a arqueologia, a antropologia. Aí você vai lá, faz um curso de teologia, descobre que Adão tem 6.000 anos. Aí você fica desesperado agora, porque a ciência diz uma coisa e a Escritura parece dizer outra, e você fica ali naquela confusão. Aí você descobre que os chineses são mais velhos do que Adão, que quando Adão foi criado os chineses já existiam. Ah, pastor, eu nunca ouvi falar disso. É porque você nunca estudou. É só você pegar a idade do Adão da Bíblia lá e a idade dos chineses. Você vai descobrir que os chineses vieram antes de Adão. E você pensava que eles surgiram na Torre de Babel 2.000 anos depois de Adão, e veio antes.
Aí você fica naquela confusão, naquele conflito. E aí tudo isso anima as pessoas, seja para o bem ou para o mal, porque a relação que elas têm com as Escrituras é uma relação de afetividade religiosa concernente à veracidade dos fatos apresentados pela Escritura. Então somente se quer ter o orgulho de dizer, se existe um livro verdadeiro sobre a terra, é a Bíblia e ponto final. Todos os demais estão errados. Isso traz orgulho, isso traz certeza de vida eterna. A pessoa fica confiante que está salva, porque ela acredita neste livro. E talvez você não acredite em Jesus, que é a substância aqui anunciada. E eu quero ser claro e honesto para os irmãos, embora o Vladimir tenha me de falar, pastor, vai com calma, gotinhas homeopáticas. Ele diz para mim hoje, cuidado porque muito remédio também mata. Remédio demasiado mata. Eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia, essa que você tem nas suas mãos, ela não pode salvar você. Ela não pode salvar você. Infelizmente não pode salvar você. O máximo que ela pode fazer é falar a respeito de alguém que pode salvar você. Ela vai te mostrar aquele que é a vida eterna, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade. Por isso que há uma distinção muito grande entre a Escritura enquanto suporte e Cristo enquanto a essência, a substância e a verdade. E a diferença é tão grande que nós podemos verificar aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E aqui se diz claramente onde está a diferença, a profunda diferença. Capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim, olha, porque a palavra de Deus, repita comigo, a palavra de Deus. Gente, que maravilha, nós temos que ler e sentir o que nós estamos lendo e falando. Porque a palavra de Deus é viva. Olha, mas Jesus disse para os judeus lá em 5:39 de João, que eles recorriam e eles examinavam as Escrituras, porque eles julgavam que elas dariam a vida eterna a eles. E Jesus disse, entretanto vocês não querem vir a mim para terdes vida. Vocês vão às Escrituras, mas vocês não vêm a mim para ter vida. Vocês examinam as Escrituras, são discípulos das Escrituras, porque julgam ter a vida eterna, mas não querem vir a mim. O que significa isso? É só falar o óbvio. É possível você ser um grande admirador da Escritura e não ir a Cristo. Isso porque você vai julgar que a mera Escritura em si mesma pode dar vida. Então a conclusão que se chega é que se os judeus iam às Escrituras, porque eles julgavam ter nelas a vida eterna, e não iam a Cristo para ter vida, então eles não tinham vida. Tinham? Ora, e se eles não tinham vida, então eu concluo que as Escrituras não podem dar vida. Perfeito ou não? Por isso agora em Hebreus diz que a palavra de Deus é viva. E as Escrituras são vivas? A Escritura é viva? Ela pode dar vida? E se ela fosse viva? Hein, pessoal? E se ela fosse viva? Se ela fosse viva, ela daria vida. Ela não dá vida porque ela não tem vida para dar. Os judeus pensavam que ela dava vida. O cristianismo pensa que ela dá vida. Só que ela não dá vida. Agora a palavra de Deus, ela é viva. Então aqui está a distinção entre Escritura e palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. E tem mais, não somente viva, ela é o que mais? Ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então ela é viva, ela é orgânica, ela é dinâmica, ela é eficaz e ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra
até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é orgânica, porque ela entra no homem. A palavra de Deus não é algo que foi prensado nessas folhas e agora está lá numa loja para ser vendida por R$180. Isso não é a palavra de Deus. Isso é um suporte da história que fora colhido e que agora foi impresso e que consta aqui, por meio de histórias dos homens, o testemunho acerca daqueles de quem todos os profetas precisavam, a quem todos os profetas aguardavam, a esperança das nações, dos povos, dos homens, que é Cristo. Então a palavra de Deus não é algo que você possa queimar. Porque se alguém queimar a Bíblia, como já foi feito ao longo da história, sobretudo na época da Idade Média, não pensem com isso que a palavra de Deus foi queimada. Queimaram livros, e queimaram folhas e histórias, e tinta, mas a palavra de Deus, conforme está em Apocalipse, no capítulo 21 ou 22, 21 versículo, não, desculpe-me, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, é dito que aquele que vem, que é Cristo Jesus, o nome dele é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. As escrituras são o suporte que traz o testemunho acerca da palavra de Deus. Por isso os judeus erraram o alvo quando deixaram de ir à vida e permaneceram no simples e mero exame das escrituras. Eles ficaram com as histórias, eles ficaram com Moisés, eles ficaram com os profetas e eles perderam o que era mais importante, que é a vida. A palavra de Deus é viva. Ela é o próprio Cristo, o Espírito, que trabalha na sua consciência, trabalha no seu coração, e ele vai penetrando, enquanto o Espírito da verdade, entrando dentro de você, e fazendo uma obra de julgamento dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós, uma obra de discernir, de separar, de iluminar, de apontar. E quando essa palavra vai entrando de fato dentro do homem, como uma espada, ou mais afiada que uma espada de 2 gumes, ela vai criando um rebuliço na vida dessa pessoa. E vai destruindo muitas coisas dentro dessa pessoa, porque para que haja cura, para que haja libertação, para que haja santificação, para que haja edificação, é preciso que toda uma estrutura das trevas, das tradições, do engano, sofismas, sejam destruídos pelo poder da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então eu quero que os irmãos entendam esse ponto. Tanto é que, se nós recordarmos agora, nós vamos lembrar que o povo de Israel, o povo judeu, era aquele povo que aguardava o Messias. Ele esperava pelo Messias de Deus e eles pregavam isso. Tinham um templo, esperavam que um dia o filho de Davi viesse assentar no seu trono e então iria fazer de Israel a grande nação sobre todas as nações sobre a terra. Pensa num povo que tinha uma expectativa. Será que a igreja dos dias de hoje aguarda a segunda vinda de Cristo com a mesma dedicação, com a mesma esperança que os judeus daquele tempo aguardavam a primeira vinda de Cristo? Certamente não. Agora surpreenda-se, capítulo 1 de João é um capítulo que deve ser lido com oração, com meditação, com reflexão, muitas vezes por dia. João começa dizendo, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mostrando primeiramente a identidade, a natureza do Cristo. O verbo é Deus. Aí ele começa a falar sobre a obra desse Cristo, a obra cósmica da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida que está presente na criação estava nele. E esta vida que estava nele, que agora está na sua criação e portanto está em você, essa vida é a luz dos homens.
Então veja como ele está dizendo aqui, olha, ele mostra a natureza do verbo no princípio, a obra do verbo, que é a obra criadora, e agora ele demonstra como que houve um homem chamado João, que foi enviado da parte do Pai para dar testemunho dele. Vem João como aquele que precede o Messias e vem anunciando, olha, o Messias está chegando, o Cristo está chegando, o Logos está chegando, a vida está chegando, a luz está chegando. E João é claro ao dizer, ele, João Batista, que veio testemunhar acerca da luz, ele não era a luz. E isso é muito claro. João Batista, por 2 ou 3 vezes, ele foi procurado e questionado, quem és tu? E ele disse, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu não sou o Cristo, eu não sou a luz. Quando ele diz isso, e se isso fosse dito por todos os profetas que vieram antes dele, talvez não tivesse hoje essa relação de idolatria com aqueles que eram apenas o suporte. Eu não sou o profeta, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. De sorte então que João continua dizendo, ele, aquele que criou todas as coisas, que criou o mundo, ele entrou no mundo. Pensa comigo que agora o Deus eterno, o Criador de tudo, aquele que fora anunciado por Moisés, aquele que fora anunciado pelos profetas, aquele que tinha sido testemunhado na Torá, nos profetas maiores, nos profetas menores, nos salmos, que são os livros poéticos, ele agora entra no mundo. E eu diria para os irmãos que se o verbo tivesse entrado no mundo exatamente em Roma daquele tempo, seria explicável, né? Ou seria, no caso, aceitável, de que entrando o Criador, o Cristo, no mundo, mais exatamente no Império Romano, o Império Romano não o conhecesse. Não seria aceitável isso ou não? Por que que o Império Romano não o conheceu? Lógico, eles são pagãos, eles têm uma cultura pagã. Os romanos não aguardavam o Messias, então eles não poderiam de fato reconhecer o Messias, porque não receberam as escrituras proféticas do Messias. Se ele tivesse ido a qualquer outro lugar, na Espanha, ou nos dias de hoje, vir ao Brasil, a qualquer nação, de qualquer lugar do mundo, se justificaria o fato de eles não o conhecer, ou o conhecerem. Agora, falar que ele veio para os seus, e os seus não o, primeiramente, conheceram. E eu pergunto, por que que os judeus, os hebreus, os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, nas palavras de Jesus, por que que os discípulos de Moisés, que rezava a lei e os profetas todos os sábados, nas sinagogas e no templo, por que que eles não reconheceram o Messias? Por que que o Messias era tão diferente, tão estranho às escrituras que eles pregavam? Leia o capítulo 1, depois do Evangelho de Marcos. Nós vamos encontrar claramente os líderes dizendo, vejam como que ele prega, parece que ele está pregando uma nova doutrina. Ele está trazendo um novo ensinamento, porque ele não procede como muitos procedem no judaísmo. Porque ele não ordena que se faça aquilo que Moisés ordenou que se fizesse. Ele é diferente. Os irmãos sabem por que os judeus, enquanto nação, mataram a Jesus Cristo? Quem sabe responder? Muitos dizem, não, porque eles tinham medo de perder o cargo, a função, uma coisa, a posição. Leiam o Evangelho de João, leiam. Os irmãos vão encontrar isso fartamente, sobretudo do capítulo 1 até o capítulo 11, o capítulo 12 de João. Quando diz que os judeus, ao olharem para Cristo, viam nele alguém que se opunha a Moisés e aos profetas. E Jesus muitas vezes teve que explicar para os judeus a lei que eles diziam entender. Ora, e por que Cristo tinha que explicar o que eles diziam entender? Afinal, eles entendiam ou não entendiam? Entendiam ou não entendiam, pessoal?
Vamos ver se ele entendia ou não entendia? Vamos lá? Tá bom. Estavam lá os judeus na sinagoga. Pensa comigo. Eu me refiro aqui exatamente a Mateus capítulo 12. E lá na sinagoga, eles pegavam a lei de Moisés e eles iam ler. E nas sinagogas havia o chefe da sinagoga, havia ali rabinos, mestres, doutores da lei, que também no templo ensinavam as escrituras. E agora eles iam ler então acerca do sábado do sétimo dia. E aí começava um certo rabi a fazer uma exposição exegética acerca do sábado do sétimo dia. Olhem para mim todos vocês, em nome de Jesus. E lá eles constavam, primeiramente, Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Olhem para mim, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. E o rabino ia explicar a origem do sábado, a origem sagrada do sábado. O sábado, ele não foi gerado no meio dos judeus. Sábado não é coisa de judeu. Quem diz que sábado é de judeu nunca leu a Bíblia, porque quando o sábado foi instaurado, está o rabino falando, é o rabino que está dizendo. Quando o sábado foi estabelecido, e não somente estabelecido, mas abençoado e santificado, ele foi feito pelo próprio Deus, porque Deus foi o primeiro a guardar o sábado. E eu pergunto, Deus é judeu? Havia Abraão, Isaque, Jacó e o povo de Israel em Gênesis capítulo 2. No primeiro dia, Deus disse, haja luz. No segundo dia ele diz, haja separação das águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia ele diz, apareça a porção seca. E aparece na terra ele diz que haja relvas e ervas e árvores frutíferas de toda sorte. No quarto dia ele então criou os luzeiros. No quinto dia criou os animais das águas do céu, e também as aves. E no quinto dia também criou os animais selváticos. No sexto dia criou então os animais domésticos e criou o homem. E ele estava cansado no sexto dia, porque trabalhar 6 dias consecutivos não é fácil, vocês sabem. E ele estava já fadigado, e ele estava cansado, e disse, eu então, como agora eu concluí minha obra, eu mereço um dia de descanso. E portanto esse dia, o sétimo dia, o sabate sagrado, eu abençoo o sétimo dia, eu santifico o sétimo dia, e eu o estabeleço como dia sagrado. E na sinagoga todo mundo ouvindo aquele rabino falar. Daqui a pouco o rabino, agora vamos para Êxodo capítulo 16. Agora sim, o sábado originalmente cósmico, porque foi instaurado por Deus na criação, ele vai entrar agora na história dos hebreus. O sábado não é história, ele nasceu na criação. Agora o sábado eterno vai entrar na história dos homens. Êxodo 16, Deus ensina o seu povo eleito, escolhido, filho de Abraão, de Isaque e de Jacó, retirados do Egito, ensina a guardar o sábado. Filhos, vocês hebreus, resgatados com mão poderosa, vocês precisam guardar o sábado do sétimo dia, que eu, o Deus eterno, separei, que eu santifiquei, que eu abençoei, que eu estabeleci, no qual eu mesmo descansei. Vocês hebreus estão entendendo que o Deus Altíssimo vos ordena a santificardes o meu sábado, porque não é o vosso sábado, é para santificar o meu, porque não é de vocês, não pertence a vocês, é meu. Aí o povo, não, nós estamos entendendo. Mas de repente, lá estava o povo de Israel em dia de sábado, nos campos, atrás de colher o maná. Aí voltava dizendo, Moisés, hoje não apareceu maná nenhum, Moisés. E agora, Moisés? Aí lá vai Deus dizendo, mas vocês não se lembram que no dia do sábado não se pode colher? Até quando, diz Yahvé, o Todo-Poderoso, até quando, diz o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, até quando vocês resistirão a guardar os meus mandamentos? Até quando? Aí o povo tremia. Números capítulo 35. Daqui a pouco chega alguém correndo, Moisés, corre, que foi? Olha, tem um fulano lá no campo colhendo lenha. Aí o que tem?
hoje é sábado. Aí, não, deixa eu consultar a Yahvé para saber o que a gente vai fazer com ele, porque não pode colher lenha de sábado. Aí corre, Yahvé, o que devemos fazer com o fulano de tal, o irmão que está colhendo lenha em dia de sábado, assim transgredindo a tua lei, transgredindo o teu mandamento, a tua ordenança, porque ele trabalha no sábado, no qual tu mesmo descansou, o qual tu santificaste, o qual tu separaste, o qual tu abençoaste. E Yahvé responde dizendo: apedreja. Aí lá vai o povo de Israel. Cada um pega uma pedra aí, pessoal. Pega a pedra. Pega a pedra. Cada um pega uma pedra. Leva o indivíduo para fora do arraial. E agora, em nome do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e sobretudo de Moisés, vamos apedrejar esse indivíduo. E apedrejaram fora do arraial. E vai passando o tempo. E aí passando por todos os profetas. E todos repetindo. Eu pergunto, eles não entendiam? O que não dá para entender aqui? Me responda. O que não dá para entender? Isto é a escritura hebraica. O que não dá para entender aqui? Deus disse: eu descansei, eu santifiquei, eu abençoei, eu estabeleci. Deus disse: vocês agora deverão fazer o mesmo. Isso está sendo repetido. Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, até que esse Deus que disse vem à terra. Aí quando Deus que disse isso vem à terra, e está ali andando com os seus 12 discípulos, esse Deus que é o Verbo, que estava com Deus e era Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, estando agora na terra, em pleno dia de sábado, meio-dia, aquela fome, e nada de falar em almoço. Mas talvez estejamos jejuando. Não, mas ele não disse que nós estamos jejuando. Então quando você não come nada e não diz que está jejuando, você não está jejuando, está com fome. É diferente. Ele deveria ter dito que era jejum, mas não disse. Aí passaram por uma seara e falaram: Jesus, e agora? Se eles tivessem um entendimento, poderiam dizer assim: Deus encarnado, Criador dos céus e da terra e de tudo mais, em quem, por meio de quem todas as coisas foram feitas e para quem tudo foi feito. Responde-me: hoje é sábado, estamos com fome e aqui está a seara. E inclusive na própria lei de Moisés, diz que aqueles que estão peregrinando, que estão viajando, que estão andando, ao passarem por uma seara, têm direito de entrar na seara alheia e colher alimento para comer. A lei dizia: quando o forasteiro entrar nas tuas terras, deixa ele comer. Não vai usar uma espingardinha de sal, não. Contra ele, não. É para deixar comer. O forasteiro tem direito. Então na lei diz que nós temos direito. A gente faz o quê? Eu falei: não, gente, é o seguinte, nós temos que evangelizar. Mas faz o seguinte: entra logo, colha logo e coma rápido, que nós temos que continuar a obra de hoje. Está lá Jesus esperando os discípulos colherem as espigas no dia de sábado. Todo feliz, tranquilo. Daqui a pouco alguém corre lá na sinagoga e diz: olha, vocês não sabem da maior. Que é aquele que diz que é o Filho de Deus, está lá no meio de uma seara, os discípulos dele escolhendo espiga, e ele não diz nada. Então chamaram lá 2 ou 3 doutores, teólogos, exegetas. Porque tem que ser exegeta, porque na última das hipóteses, façamos aqui uma exegese do texto mosaico. E ponto final. 2 ou 3 mestres, rabinos, exegetas, que falava o hebraico, o grego, o aramaico, tudo corretamente, as línguas originais, que estudaram Moisés, estudaram com Gamaliel, nas melhores escolas. Chegaram lá suado: mestre, Jesus, pois não, o que está acontecendo? Vocês estão assim espantados, com os olhos arregalados, que morreu alguém? O que está acontecendo? Falou: não. E segurando a Bíblia na mão. Com a Bíblia, não pode esquecer, né? Não pode esquecer, com a Bíblia. É porque os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. E Jesus perguntou: e onde é que está escrito isso? Ah, o senhor não sabe? E aí foram vomitando sobre Jesus todos os textos de Moisés, a começar por... Vocês não sabem? Gênesis quanto? 2, versículos de 1 a 3. Depois foram para Êxodo 16. Depois Êxodo capítulo 20.
E aí foram arrastando de lá para cá. Pensa numa sequência. E Jesus ouvindo, esperando. Eles estavam certos ou errados? Eu estou perguntando se eles estavam certos ou errados. Eu queria ouvir dos irmãos. Quem acha que é as duas coisas? Quem acha que era só eles estavam somente errados? Sabe por que vocês falam que são as duas coisas? Porque vocês estão em pleno século 21 no ministério apostólico de volta à palavra. Se você tivesse naquele tempo lá, você era um dos que estavam junto com eles. É verdade. É verdade. Isso aí, depois que chegou aqui na Galileia, na Judeia, agora está colocando Moisés em descrédito. Porque Moisés disse, está aqui, ó, é só ler. E Jesus então ouvindo, Jesus é um homem extremamente sábio. Ele é a sabedoria, como diz Paulo aos Coríntios, né? A própria sabedoria de Deus. Ele falou assim, vocês nunca leram? O que significa isso, hein, pessoal? Jesus não vai se dar ao trabalho, inicialmente, de explicar os textos que eles apresentaram. Porque explicar os textos apresentados gera o quê? Discórdia. Então, antes de explicar os textos apresentados, ele apresenta um princípio hermenêutico. Ele diz, vocês nunca leram os textos, lógico. Não, nunca leram o que fez Davi? Observe que quando Cristo quer explicar algo das Escrituras, ele busca a própria Escritura em um outro ambiente, numa outra perspectiva, para que eles entendam uma verdade que vocês talvez não entendem, ou se entendem não aceitam. E se entendem e aceitam, não tem paz. Se o remédio for forte, varão. Eu sou um pregador e a pregação ela é assim, né? Às vezes eu falo, não vou falar, mas não tem como não falar. Ela veio aqui agora, eu tenho que colocar. Quando eles disseram, Moisés disse para não colher, para não colher, para não colher, para não colher, Jesus pergunta, vocês nunca leram? Nunca leram o quê? O que fez Davi? O que fez Davi? Quando entrou no templo, na casa de Deus, e não entrou sozinho não, ele entrou acompanhado de um bando de trombadinha. Verdade, trombadinhas. Eram pessoas desempregadas, revoltadas, que haviam se debandeado para a marginalidade. Pessoas endividadas, que porque não tinha emprego, porque não tinha dinheiro, porque só tinha dívida, não viu outro caminho senão roubar. E Davi se associou com os piores homens, e foi com essa gangue que ele entrou na casa de Deus. Lá vai Davi e a gangue entrando no santo lugar, que inclusive a lei dizia que Davi não podia entrar. Davi não podia, só o sacerdote podia entrar. E se entrasse de maneira inadequada, morria. A exemplo como é o nome daqueles dois lá? Dos filhos de Arão, que morreram? Nadab e Abiú, que morreram no santo lugar. Mas Davi entrou no santo lugar. Ele sabia que não podia? Sabia, mas entrou. É porque eles dizem o quê? Não pode colher. Não pode, não pode, não pode. Lê aqui, pessoal, pode ou não pode? Está lendo? Você vai ler diferente do que está escrito, pastor? Não, não pode, não pode. Aí Jesus disse assim, quem disse para você que quando disse que não pode, não pode? Jesus está dizendo, Davi entrou. Eu pergunto, podia? E ele entrou. E ele morreu como morreu o Nadab e Abiú? Mas devia ter morrido. E quando os trombadinhas entraram com ele, morreram também? Davi disse, pode entrar por minha conta, todo mundo para cá. Não, por minha conta, todo mundo. Está todo mundo dentro com medo de morrer. Mas pensaram, entre morrer por Saul lá fora, ou por Yahvé aqui dentro, vamos confiar que Yahvé, de repente, vai que ele é misericordioso, né? Porque Saul não era misericordioso, não. Agora Deus, vai que de repente cola, né? Vai que ele muda de ideia, sei lá, Deus é cada uma na cabeça dele. Vamos ficar por aqui mesmo. Aí estão lá, porque eles imaginaram, Saul não vai imaginar que nós estamos aqui dentro do templo. Ninguém vai imaginar uma loucura dessa. Daqui a pouco,
Começa a roncar o estômago. Davi, temos que sair daqui, estamos com fome. Davi, calma. Estou vendo ali uma mesa cheia de pães sagrados, pães santos da proposição, pães abençoados, benzidos, pães pertencentes a Deus. Davi, mas tudo bem, que entrar no templo já não é lá essas coisas, mas comer o pão, aí já é exagero. Davi, só cada um pode pegar um pedaço aí e comer. E ninguém queria pegar, Davi, ela pegou, já rasgou o pão, já foi dando para um, foi para o outro, e vai comendo e tal. E a luz do candelabro iluminando, e fazia aquela sombra, eles estavam com medo. Mas tudo bem, calma, é só comer o pão. E Jesus disse, vocês nunca leram que quando não podia, Davi entrou e os trombadinhas entraram, e eles comeram e ficaram sem culpa? Jesus Cristo, como é que alguém pode fazer algo contrário ao que está escrito e ficar sem culpa? Porque para mim eu entendo que quando você transgride uma ordem direta, você tem culpa. Você sabe, você foi instruído, você conhece, você é Davi, é o rei de Israel, conhece a lei, os profetas. Sabe por que eles ficaram sem culpa? Disse Jesus. E sabe por que vocês acham que ele tem culpa? Porque vocês examinam as escrituras. Aí vocês tomam a forma da verdade, a forma, o suporte da verdade. E aí vocês então, agora querem usar isso contra o próprio Deus. Como se Deus tivesse dito que não pode trabalhar no sábado. Deus diz que não pode estar aqui. E por que então, agora os meus discípulos estão colhendo no sábado? E eles também não têm culpa. E por que Davi também foi lá e fez o que a sua escritura diz que não podia, e também ficou sem culpa? E vocês, guardando a lei, são culpados da própria lei. Por quê? Vou responder aquela pergunta anterior, para depois responder a de Cristo. Eu perguntei, sabe por que Cristo responde aos questionamentos dos fariseus com um outro texto, ao invés de explicar os textos propostos por eles? Sabe para quê? Porque o texto que eles trouxeram dizia o quê? Não pode. E portanto deve morrer. Não é o que a lei diz? E Jesus disse, não podia também entrar. É um outro texto. Mas entrou e Deus falou assim, não vai morrer não. Por que ele usa a escritura? Para explicar a escritura. Simples. Para relativizar a escritura. Porque este que fala é Deus. E a escritura não é Deus. Ela fala de Deus. E aqui ele é o Senhor das escrituras. Como ele é o Senhor do sábado. Como ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da humanidade. Já dizia o apóstolo Paulo, não existe outro Deus além do único. E não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há outro, só há um para todos os homens. Quando então Jesus disse, eles vão ficar sem culpa, eu pergunto, sejam honestos comigo. Não tenham medo absolutamente de me ofender, que você não vai me ofender. Jesus relativizou ou não o texto escrito? Escrito. Ele não tornou o texto escrito flexível? Ou não? Porque se ele tomasse o texto escrito, que nós chamamos de escritura, no seu rigor, na sua morfologia, na sua sintaxe, na sua semântica, ele não tinha argumento nenhum. Vocês me desculpem, mas nós estamos com fome. Eu sei que não pode, mas não temos o que fazer, estamos com fome. E vamos confiar na misericórdia do Pai Celestial. Ele só poderia falar dessa maneira. Mas não, ele falou com autoridade. E ficou sem culpa. Aí os fariseus ficaram sem entender. Esse cara está louco. O que ele quer dizer com isso? Porque eu não vejo relação nenhuma. Aí Jesus diz, e vocês também nunca leram? Aí dá outro texto, para relativizar mais ainda. Que os sacerdotes, vossos sacerdotes, lá no templo, na casa de Deus, aos sábados eles trabalham.
E tem mais, para que nenhum adventista diga no futuro que é lícito fazer o trabalho sagrado no sábado, que o adventista tem aquela desculpinha, né? Não, trabalhar não, mas se for para colher, para matar a fome, pode. Aí isso não diz isso não. A lei de Moisés não diz isso, diz que não pode, não pode, não pode, acabou. Não é porque trabalhar para ajudar o próximo pode, não. Diz que não pode. Aí Jesus disse, os sacerdotes no sábado, diz, transgridem. Olha a palavra de Cristo. Os sacerdotes, eles transgridem a lei e ficam sem culpa. Como é que você entende que eles transgridem e não tem culpa? Aí vem, até agora nós tratamos só de escritura. Registros. Registro, 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 registro. E Jesus está citando registros. Só que desses registros que Jesus cita, ele quer extrair uma verdade presente nas escrituras, que não pode ser confundida com as escrituras. Ele disse, se os sacerdotes no templo ficam sem culpa, mesmo transgredindo a lei, se Davi e os trombadinhas no templo transgridem e ficam sem culpa, aqui está, disse Jesus, quem é maior do que o templo. Acabou de relativizar o templo também. Tadinho do templo. Aqui está quem é maior do que o templo. De repente alguém poderia ali naquele momento pensar, agora eu estou entendendo. Quando os sacerdotes no templo ficam sem culpa, Davi no templo ficou sem culpa, e Jesus é maior do que o templo, nós temos 3 exemplos. O templo de Davi, onde ele estava quando ele errou, o templo onde os sacerdotes transgridem a lei, e o templo maior que é Jesus. O templo, e eu sou maior do que o templo. Então a resposta está onde? No templo. O templo é a resposta. E qual que é a resposta então? É que este templo, em que está a glória de Deus, lá no Santo dos Santos, ou não está? É coisa perigosa. Glória de Deus é coisa perigosa. Glória de Deus é Deus, é a presença. Mas nesse templo temos o altar de holocausto, símbolo maior da graça. Está a bacia de bronze, símbolo maior da graça, da união do homem com Cristo, que foi morto no altar de holocausto. Está dentro do santo lugar o altar de incenso, símbolo da graça, a oração intercessória nos méritos da morte e ressurreição de Cristo. Está ali a mesa dos pães que Davi comeu, os pães, símbolo da graça de Deus, Cristo é o pão da vida. E mesmo onde estava a glória de Deus no Santo dos Santos, lá estava a arca, estava a lei, só que a lei estava dentro ou fora da arca? Dentro. Se tem alguma importância? Tem. Porque Deus disse, coloca a minha lei aí, que é a justiça. Colocou? Agora eu quero 2 querubins, um numa ponta, outro na outra, olhando para dentro da arca, de olho na lei, na lei. Aqueles querubins que foram postos lá no jardim do Éden, para guardar o caminho da árvore da vida, lembra? Que se o homem percorrer aquele caminho onde estavam os querubins, eles morreriam. Eu quero esses querubins aqui também. Só tem um detalhe. Eu quero que vocês cubram a lei, por cima da lei, para que os querubins ao olharem não vejam a lei. Coloca uma tampa chamada propiciatório, que é símbolo da graça divina. Esse templo, ele está cheio da graça de Deus. Ele está recheado da graça, do amor e da misericórdia. Quando Davi entrou com aqueles pecadores, ele se abrigou debaixo da misericórdia representada de Deus pelo santuário. Ele acreditou na misericórdia. Não foi na lei. A lei diz, mas Deus é maior do que a lei. Deus é maior do que a lei. Foi isso que Davi disse.
Eu sei que não pode entrar, eu sei o que está escrito na lei, eu tenho certeza, eu estou aqui perseguido, mas eu confio naquele que é. E eu vou entrar, e se ele me matar, ele tem todo o direito de matar como ele quiser, mas eu quero fazer conforme eu creio. E ele poderia entrar tranquilamente dizendo: aquele que habita nas tábuas da lei de Moisés e descansa à sombra do monte Sinai. É isso? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e diz ao Senhor: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. Sabe por quê? Pois Ele, o Deus Altíssimo, te livrará. Se Ele livra, Ele é Deus de graça e de misericórdia. Mas eu vou chamar Moisés. Chame Moisés, Miriam, Arão, vai chamar quem você quiser. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas tu estarás seguro. Pode vir Moisés e a turma toda, não tem problema nenhum. Essa era a convicção de Davi e a convicção dos sacerdotes. E Jesus disse: se aquilo que era sombra, que apenas representava a minha graça, já foi suficiente para que eles não ficassem sem culpa, que dirá o próprio templo de Deus vivo em realidade? Eu sou maior do que o templo. E isso que ele diz sobre o templo é a palavra de Deus. E entre a palavra de Deus e as escrituras mosaicas, você aqui hoje fica com quem? Tem que escolher. Pastor, posso ficar com os dois? Não tem jeito. Porque se você quiser ficar com os dois, a palavra de Cristo vai relativizar, e você não vai querer relativizar, infelizmente. Então há de se escolher entre aquilo que é relativo, e dizer que a escritura é relativa não é menosprezá-la nem reduzi-la. Pelo contrário, afirmar isso significa você se tornar absoluto por o único que é absoluto, que é Cristo. Só Deus é absoluto. Só Deus é eterno. Só Deus em Cristo, enquanto encarnado, é santo, é inerrante. Só Ele. Os judeus, infelizmente, eles não permaneceram, ou melhor, eles não alcançaram esse entendimento. E mais uma vez, eu tenho que parar na introdução da mensagem. Mas essas palavras ditas até agora, eu creio que são suficientes para nós pensarmos nelas até no próximo domingo. Tá bom? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.